Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de setembro, encerramento do mês. Olhando primeiramente para o gráfico mensal do Ibovespa, a gente pode perceber uma queda de 7,38% no mês de setembro. Então tivemos uma boa desvalorização, índice Bovespa fechando abaixo da média móvel exponencial de maior periodicidade. Então segue aí com a perspectiva de busca de retorno aos 50 mil pontos. A mínima do mês anterior foi 47.793, a mínima do mês de agosto. Agora temos aí uma probabilidade maior da gente ver o índice Bovespa trabalhando no mês de outubro abaixo dos 50 mil em busca desse suporte 47.793, pelo menos é o cenário atual do índice. A semana terminou com queda de 1,7%, confirmando um sinal de baixa deixado na semana anterior, aumentando a perspectiva de queda. Suporte imediato pelo gráfico diário tem 51.853, depois 50 mil, e aí a faixa do fundo 48.668 a 47.793 pontos. Para que o Ibovespa gere alguma perspectiva de alta de curto prazo, melhore o cenário para as compras de curto prazo, a gente teria que ver o Ibovespa acima de 57.633 pontos. Abaixo dessa região, a gente continua aqui em tendência de baixa no gráfico diário, com a perspectiva do teste dos seus próximos suportes. Lado do Ibovespa caiu na sexta-feira coerente com a queda do índice, lembrando que a queda do índice na sexta-feira foi de 1,99%. O clímax do Ibovespa entrou numa região sobrevendida importante, 50% a 70%. A gente pode perceber que pode ter picos mais baixos de sobrevenda. Então, mesmo estando sobrevendido, ainda há a possibilidade de testar efetivamente seus próximos suportes, 50.853 e até mesmo 50 mil pontos antes de ter aí um repique de alta. E mesmo que tenha um repique de alta a partir desse momento, resistências importantes, 51.121, já próximo da média móvel de 13, e depois 55 mil pontos. Petrobras, PETR4, fechou a semana com queda de 0,31%, também ampliando a chance de queda deixada já pelo sinal gráfico da semana anterior. Um grande candle de baixo voltando para baixo dos R$20. Essa semana tentou voltar para cima dos R$20, não conseguiu, fechou próximo da mínima. Aqui no gráfico diário a gente viu que o índice saiu dessa congestão e permaneceu abaixo dessa congestão, até tentou se recuperar acima dos R$20 e a Petrobras não conseguiu fechar aí acima dos R$20. Segue com a probabilidade maior de testar seus próximos suportes, R$ 18,65 a R$ 18,37. Petrobras também, para que ela tenha uma perspectiva melhor de curto prazo, para as compras de curto prazo ou para quem está comprado nessa ação, ela teria que estar trabalhando acima dos R$20. Ou seja, ela tem que ter um movimento aqui de alta, que venha passar a trabalhar acima de toda essa região de resistência e também acima das duas médias do gráfico diário. No mês, a Petrobras fechou em queda de 8,17%. Se a gente der um zoom menos no mensal, a gente só vai ter suporte nessa ação mais importante em 17,60 e depois a mínima lá de 2008, que está em R$ 14,70. Então são esses suportes aqui para um prazo maior na Petrobras, que está em tendência de baixa, de curto, médio até longo prazo. Essa ação tem uma configuração gráfica bem ruim, bem negativa para um prazo maior. Vale 5 terminou a semana com queda de 4,32%, acionando a venda que eu comentei pelo semanal. Na videoanálise semanal anterior, comentei se perder na próxima semana a mínima desta semana, que foi de 40,64, seria o sinal de venda com stop lá acima de 44,97. Perdeu, montou topo no semanal, veio a fechar abaixo dos R$40, perspectiva segue de queda. Aqui no gráfico semanal a gente tem suporte na ação em R$ 37,31, é o suporte mais importante que ela tem pela frente, abaixo desse do gráfico diário, que está em R$ 39,02. Então, se passar dessa região, R$ 37,31 a R$ 37,27 serão os próximos suportes da Vale. Após o pregão de queda de 2,17% da sexta-feira, a ação tem resistência em R$ 40 a 40,10 e depois aqui junto das médias, a primeira média estando em R$ 40,98.
Aqui o stop que eu tinha mencionado acima dos 44,97 já daria até para descer para cá, para um fechamento de uma semana acima de R$ 41,85. Mas é uma ação que é uma operação que tem como objetivo ali um pouco acima dos R$ 36,00, uma operação maior de venda na Vale 5. Olhando em termos de simetria do mercado, então vamos traçar aqui algumas linhas aqui na Vale 5. O que é que ela fez? Ela praticamente replicou aqui o movimento anterior. Então tivemos aí a simetria. Pela simetria, o que é que teria que acontecer na Vale? Ela teria que voltar aqui para a região de um topo anterior. Então traçando aqui com a linha vermelha, que seria um possível movimento simétrico ao anterior. Não que ela tem que fazer isso, mas é uma das possibilidades que ela tem de ter um repique de alta em busca de testar a resistência proporcionada ali pelas médias e depois replicaria o outro movimento. Então a gente teria praticamente aqui um espelho e de um lado sendo replicado o movimento do outro. Qual a outra possibilidade? Passar direto por esses 39,02, atingir aqui essa região de suporte na faixa dos 37,31 a 37,27, para aí sim ter um repique de alta um pouco maior em busca dos R$40. Essa é outra possibilidade também para a Vale. Como a gente pode perceber, aqui, para que a Vale volte a também trazer perspectiva melhor de compra de curto prazo até de curtíssimo prazo, ela teria que voltar para cima dessa linha aqui horizontal, enfim, para cima das duas médias móveis exponenciais do gráfico diário. Por último, fluxo de capital estrangeiro, dia 28/9, uma entrada de 12 milhões de reais, uma leve entrada dos estrangeiros, enquanto o Ibovespa estava caindo, uma leve divergência de alta, sem muita alteração da perspectiva de continuidade do movimento de baixa do Ibovespa, saldo negativo no mês de setembro e também no ano de 2011. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.